Olá, muito bom dia para você que acompanha SP Rio Mais. Hoje a gente estreia um novo programa, Talk Mais, um novo programa de entrevistas da SP Rio Mais, um formato muito mais descontraído e que também vai estar disponível lá no Spotify para você acompanhar sempre que quiser em forma de podcast. É só você procurar lá no Spotify SP Rio Mais. Lembrando também que todas as nossas entrevistas aqui do Talk Mais também vão ficar disponíveis no YouTube da SP Rio Mais, como sempre esteve, todas as nossas entrevistas sempre ficam salvas lá. É só você procurar lá no nosso YouTube. E para participar dessa estreia desse programa, José Guilherme Ferreira, muito bom dia para você. Bom dia, Matheus. Bom dia. O secretário Alberto Marques é o nosso convidado hoje para estrear esse programa. Alberto Marques, que é secretário de Inovação e Desenvolvimento de São José dos Campos. E esse é o assunto aqui do nosso programa de hoje, falar sobre tecnologia, sobre inovação, falar sobre São José dos Campos. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite honroso aí de inaugurar um novo programa. Desejo muito sucesso ao novo formato. Prazer estar aqui com o professor Zé Guilherme, com você também, Matheus. Vamos lá, vamos bater um bom papo. O prazer é todo nosso, receber uma pessoa tão, para falar da nossa cidade, né? Nossa cidade tão querida, a SP Rio Mais, que está localizada aqui em São José dos Campos, cidade que tem diversas empresas de tecnologia instaladas aqui, né? A gente tem o Parque Tecnológico, tem o INPE, tem o ITA, tem a Embraer, tem a Johnson, tem a GM, muitas empresas, né, que dão essa característica de cidade tecnológica, inovadora aqui pra gente. Eu separei aqui duas pesquisas, inclusive, só pra gente contextualizar. Em 2017, uma pesquisa do Indeavor apontou São José como a mais inovadora do país, ficando à frente aí de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. E em 2020, mais recentemente, né, São José foi considerada aí a 6ª melhor para investir, segundo a pesquisa da Indeavor também. Secretário, para a gente começar esse nosso bate-papo, o que faz uma cidade ser tecnológica, ser inovadora? Quais que são as características para uma cidade ser reconhecida dessa forma? Olha, esse estudo da Endeavor é muito interessante, né? Na verdade, eles olharam todos os ecossistemas de geração tecnológica, que são muitos Brasil afora, e o nosso é muito peculiar. Embora a gente não seja um grande ecossistema, o número de empresas é reduzido, até porque a cidade é uma cidade média, nós não temos nem 1 milhão de habitantes. É difícil você imaginar que um ecossistema de uma cidade média pudesse ter o porte de uma capital, como São Paulo, ou como Rio de Janeiro, ou como Porto Alegre, enfim. Nós somos uma cidade média, mas a qualidade do nosso ecossistema é que foi evidenciado nesse estudo da Endeavor, né? Seja pela presença de instituições como é o ITA, como é a Unifesp, Univap, né, instituições, a FATEC, extremamente tecnológicas, seja pela presença muito concentrada de multinacionais, como algumas que você citou, que tem um trabalho de desenvolvimento tecnológico interno muito forte, né, capitaneados aí pela Embraer, pela Johnson, pela própria Nestlé, que é da região, embora esteja ali em Caçapava. O nosso ecossistema acabou sendo ranqueado assim como o mais criativo do país. Isso é motivo de orgulho para a gente e faz com que a cidade seja conhecida mundo afora por essa qualidade de geração tecnológica. E é um ecossistema mesmo que envolve diversas coisas, né? Por exemplo, a localização de São José. Tem até aquela piada que a gente sempre faz, né? É 1 horinha de tudo, 1 hora de Caraguá, 1 hora de São Paulo, 1 hora de Aparecida. Então acho que a própria localização de São José também serviu para que as empresas viessem para cá, né? E aí você já fomenta as estradas, as rodovias. Então é um conjunto de coisas, um ecossistema mesmo que vai influenciando para que São José vá crescendo e seja conhecido dessa forma, né? Então, logisticamente falando, é uma posição única, privilegiadíssima no nosso país, né? É uma esquina, é uma confluência logística muito feliz, onde você tem a Dutra, talvez, ou acho que é a mais importante rodovia do país, passando aqui, né, na cidade. Você tem a Carvalho Pinto, você tem a Tamoios, você tem a rodovia que vai para o sul de Minas, enfim, você tem um conjunto de rodovias importantes e que funcionam bem. Você tem ferrovia passando aqui, nós estamos próximos ao Porto de São Sebastião. Você conta nos dedos as cidades que têm um ecossistema criativo e que estão próximos a um porto. Você tem agora, né, um esforço muito grande da prefeitura em colocar de novo no jogo o aeroporto da nossa cidade, seja para voos de carga ou seja para voos de passageiro, interconectando as pessoas, os cidadãos do mundo hoje, né, nesse mercado corporativo. Então a nossa cidade
uma cidade média, né, 750 mil habitantes, mas extremamente avançada na questão do seu ecossistema de inovação. E com toda essa inovação, todos esses aspectos, eles também contribuem para gerar emprego para a cidade, né? Inclusive foi anunciado pelo PAT recentemente mais de 1.000 vagas, né? A abertura de mais de 1.000 vagas de emprego, né? Desemprego aí que é uma coisa que todo mundo comenta, né? Todo mundo tem medo, mas São José está aí abrindo vaga, né? É uma loucura esse número, né? Para você ter uma ideia, em condições normais, o nosso pátio oferece 120, 140, mas num dia muito bom, 200 vagas de emprego. Isso mantém a cidade, né, num ritmo sustentável. Nós estamos falando de 5 vezes mais. Quando a gente fazia o evento da Feira do Empreendedorismo e Trabalho, a gente fazia um esforço para juntar 500, 550 vagas. Hoje, num dia comum, nós estamos com 1.040, né? E crescendo, e está entrando mais. A cidade está bombando. Isso é a resposta do setor produtivo de São José. Isso é um esforço e resiliência dos empreendedores, das empresas que estão contratando, né? A gente fica feliz com isso, porque é a retomada rígida. Já de 1 ano e meio para cá, nossa cidade vem retomando fortemente. Os números acumulados estão próximos de 10 mil empregos gerados com carteira assinada nos últimos 12 meses. E lembrando que isso talvez não seja metade do que acontece hoje na prática, né? Você tem uma mudança nesse sistema do emprego. Muita gente hoje abrindo microempresas individuais e prestando serviços, né, para as pessoas jurídicas de maior porte. Então, talvez a gente tenha aí o dobro dessas vagas se você fosse considerar os esforços de microempreendedores que estão cada dia aumentando. A Secretaria de Urbanismo bateu recordes na sala do empreendedor com mais de 12 mil MEIs abertas no ano passado. Esse ano vai passar de 15 mil. Então a cidade, graças a Deus, está muito forte, né? As estruturas produtivas crescendo, a construção civil voltando forte. Nós tivemos mais de 700 vagas nesse mês, das 1.437 que nós tivemos agora no mês de maio. 600 e poucas foram na construção civil, a indústria todo mês positivando, então a gente está muito contente, né? Comércio e serviços sempre estiveram bem, então a gente vê que a cidade se consolida como o centro econômico de toda essa grande região metropolitana do Vale do Paraíba, que tem 5 milhões de habitantes. Então a gente está aqui como a capital desse grande núcleo urbano. Notícia boa, né, Zé? Sim, muito, muito boa. Eu queria fazer uma pergunta mais de conjuntura do ponto de vista... A gente tem acompanhado a questão das transformações do emprego, né? O emprego não é mais o mesmo, né? O emprego mudou. O emprego mudou. E a gente está aí no que se chama de economia do conhecimento, né? Com a cidade, como São José se prepara ou como ela enfrenta esse problema da mudança do perfil dos empregos? Essa pergunta ela é espetacular, porque se a gente parar para pensar São José dos Campos há 70 anos atrás, o que aconteceu com São José dos Campos nesses últimos 70 anos? Se olhar a linha do tempo, a cidade deu esse salto gigantesco, né, e tornou-se a referência aqui na nossa região, exatamente por ter acontecido uma série de fatores de formação de capital humano de alto nível. Desde a vinda do CTA para cá, muita gente veio para cá para fundar o CTA, o DCTA, o ITA, uma grande spin-off desse esforço foi a Embraer, a própria Avibras, antes até da Embraer. Aí você tem a atração de capital e a fixação dessas pessoas de alto padrão, né, de alta capacidade cognitiva, ficando aqui na região e abrindo empresas. Hoje você tem mais de 120 empresas só aqui na nossa cidade e região que gravitam em torno desse mercado aeroespacial. Aí você tem, com a vinda do INPE, mais umas dezenas de empresas que trabalham e gravitam em torno desse assunto chamado espaço e também defesa. Então a nossa cidade ficou muito forte nesse mercado, né? Mas não só nesse mercado, né? Você teve o automotivo com a vinda da GM, também a GM hoje é uma empresa de 5 mil funcionários e altamente tecnológica e crescendo, né? Você tem no setor de saúde a Johnson's, que é uma das 3 plantas mais importantes da Johnson's no planeta, uma das únicas 3 que tem todas as modalidades e propõe formulações novas. Então assim, a gente tem saúde, a gente tem a questão do agronegócio, que no Brasil é muito forte, com a Bayer instalada aqui,
né, com a planta do glifosato, que abastece todo o agronegócio do país a partir de São José e expandindo. A gente tem o setor de alumínio com a Prolinde crescendo, e você vai, a gente pode falar aqui uma série de marcas, né, e de empresas que fixam as pessoas, né? A recente vinda da Ball, essa gigante americana para a cidade, né, com toda essa tecnologia, no caso do negócio aqui de latinhas de alumínio, e com ela vindo a Novelis, que está fundando um centro de desenvolvimento tecnológico para desenvolvimento de peças desse mercado de alumínio. Então você vai colecionando uma série de empreendimentos de alto nível tecnológico. Nós estamos conversando com uma turma que está interessada em montar aqui uma empresa de biotecnologia de alto nível, é bilhão de investimento. Então a cidade vem atraindo, né, muito mais do que aquele segmento dos primeiros anos de desenvolvimento do negócio aeronáutico. Hoje você tem negócios de alto nível tecnológico espalhados por todos esses setores. E a economia do conhecimento vem daí. Inteligência artificial, sensoriamento, computação em nuvem, né, a parte de integração de módulos, indústria 4.0, tudo isso acontecendo. Você acha que o 5G que está sendo desenvolvido aí, experiências no parque tecnológico, está dentro desse pacote, né? Eu cometi um agafe aqui, né? Deixei de nominar aqui uma das principais âncoras do desenvolvimento da nossa cidade, que é a Ericsson, que tem mais de 60 anos a fábrica aqui, que a partir de São José vai fornecer equipamentos para todo o Brasil e a América Latina, né? Investiu mais de R$1 bilhão na nova linha de produção e está aguardando aí o Brasil entrar em ritmo, né? Para alguns países da América do Sul já estão sendo feitos fornecimentos, mas o Brasil ainda não aqueceu as baterias com a história do 5G para valer, né? O Brasil está discutindo o modelo de negócio que vai ser implantado, e a partir do momento que isso estiver bem redondinho e decidido, a nossa fábrica da Ericsson vai voar. Vai bombar, né? Voltando a falar da questão do parque aeroespacial, eu acho que um coroamento aí do sucesso dessa atividade aqui na cidade é esse encontro, né, mundial de estudos espaciais. Mundial, né? Que vai acontecer aqui, não é isso? International Space University é uma estrutura sediada na Suíça e que faz, a cada 1 ou 2 anos, um grande encontro que reúne 300 pessoas durante 7 ou 8 semanas. Pessoas que entendem do negócio, né? São astronautas, cientistas, pesquisadores, PhDs, alunos também de universidades do mundo inteiro que escolheram São José em 2023. Esse evento está sendo realizado nesse momento em Lisboa, né? Ele foi adiado por conta da pandemia. Nós já estaríamos fazendo o evento esse ano aqui em São José, mas com o adiamento esse ano ele está acontecendo em Lisboa nesse momento, né? O nosso prefeito Anderson deverá comparecer ao encerramento do evento em Lisboa para receber a passagem de faixa. Como a Olimpíada. E a incumbência de sediar o evento no ano que vem aqui na nossa cidade. Isso deve dar quase 20 mil diárias de hotel. Atenção para esse número, né? Num final de semana, além dessas 300 pessoas que vão estar envolvidas no evento, ainda vem ex-alunos de outros anos, os chamados aluminais, que passam 3 dias aqui numa série de eventos também. Então vem mais 500 pessoas, fica um final de semana. Vamos dar algum spoiler sobre a programação? Que tipo de eventos vão ter aqui no evento, nesse encontro? Olha, os grandes anfitriões são o ITA e o INPE. Você vai ter aulas das 8 da manhã até as 10 da noite acontecendo, né? Seminários, aulas, círculos de discussão, mesa redonda, trabalhos de pesquisa. Tudo isso vai ser orientado por esses docentes e conduzido pelos alunos. Eles também vão ter uma série de atividades que vão interagir com a cidade. Isso é importante, nós né? vamos tirá-los de dentro dos muros do DCTA, né? O DCTA fez essa sugestão que eles possam interagir com as escolas, né? Talvez em algumas praças da cidade, fazer alguns eventos, né? Inclusive culturais, para divulgar esse tema espaço. O tema espaço talvez seja o mais estratégico das próximas décadas para as nações que querem se colocar globalmente como players importantes no cenário mundial. Então o Brasil precisa acelerar a Agência Espacial Brasileira,
né, o INPE, né, o governo brasileiro, o gabinete institucional precisam realmente acelerar, e esse evento é um esforço para acelerar o programa espacial brasileiro, né? Tem toda uma discussão sobre a base de Alcântara, né, que vai passar a fazer lançamentos, empresas virão, o Brasil está abrindo um pouco mais aquele ativo importante, né, talvez o melhor local do planeta para lançamento de satélites, né? Isso vai crescer muito no nosso país. Eu tive outro dia num evento e tinha um pessoal da Índia, dos Estados Unidos, que já disseram, nós vamos vir com 4 ou 5 empresas, vamos nos instalar aqui em São José e vamos acompanhar de perto essa evolução do mercado espacial do Brasil, porque ele é muito importante. Então nós precisamos tirar o atraso disso, que ficou um pouco parado, a gente precisa acelerar, o Brasil precisa acelerar o assunto espaço, isso está na pauta do governo brasileiro, e São José é o camisa 9 desse esforço, junto com Alcântara, evidentemente, o INPE, né, aqui em São José, e a base de Alcântara. Tem especialistas que falam que São José é o Vale do Silício, né? Tá com moral São José, né? Recentemente recebeu um título, né, de cidade inteligente, inclusive, né? Exato, né? Eu pessoalmente não gosto muito dessa comparação, mas ela é cabível. Ela é cabível porque nós realmente somos um ecossistema diferente, um ecossistema de alto nível, em função da entrega dos jovens que acontecem no ITA, na Unifesp, na FATEC e também recentemente nas startups da região. Que tá muita gente, né, boa é formada por essas pequenas empresas. Você vai acompanhar uma empresa dessas, professor? Tá lá com 5, 6 funcionários. Você vai conversar de novo com o CEO depois de um ano, tá com 40, 50. Eu falei agora, no final de semana, com uma empresa que cresceu 35 vezes em 3 anos. 35 vezes. Começou com 20 funcionários, está com 450 e hoje está contratando 300. Ou seja, essa dinâmica é a novidade do emprego. O emprego se processa de maneira privada nesse ecossistema, de maneira privada, são empresas privadas que estão com uma dinâmica diferente de atração de capitais, de fundos de investimento, desenvolvimento de inteligência artificial, solução de problemas que a sociedade tem, que resolvem problemas com um gatilho e possibilitam uma escala de crescimento nunca antes vista. E dentro desse processo todo, né, que é privado, né, como é que a prefeitura atua? Né? Qual o papel da prefeitura dentro de um ecossistema desse? Corretamente, o Estado está na base disso. Então, as primeiras iniciativas, a primeira hospedagem, a incubação, o desenvolvimento, o ajuste do modelo de negócio, a atração dos primeiros investidores, correção da composição societária, tudo isso o Estado faz brilhantemente aqui no nosso parque tecnológico, né? Nós temos hoje 65 empresas em fase de incubação no parque, mais 80 e tantos... Então o Estado está no start mesmo. Está, né? Onde deveria estar. Na base, na organização inicial, e depois deixa o mercado privado evoluir. Existe muito investimento também, justiça seja feita pela FAPESP, pela Embrapi, pela FINEP, são agências de fomento à inovação absurdamente competentes e que apoiam esse investimento. Mas assim, do ponto de vista de uma prefeitura como a nossa, eu acho que a gente está muito bem servido com o Parque Tecnológico e os programas que tem. No nosso caso, a gente ainda tem o ITA, que tem um programa também de incubação, a Univap, que tem uma incubadora importante. Nós somos uma cidade muito privilegiada, por isso que a gente é colocado, a gente recebeu um prêmio da BNT, né, a certificação, né? Lá foi uma certificação, mas a gente recebeu um prêmio do Financial Times, um prêmio internacional, no biênio 2018-19, como a cidade número 1 para investimento direto estrangeiro do setor aeroespacial, concorrendo contra Canadá, Estados Unidos, Singapura, porque essas coisas todas estão muito bem arrumadas aqui. No caso da cidade inteligente, nós fizemos um trabalho de mais ou menos 1 ano e meio, envolveu mais de 40 pessoas, envolveu as concessionárias, a EDP, a Sabesp, Comgás, enfim. A gente trabalhou em cima de 276 indicadores que estão todos listados nas normas internacionais ISO 37120, 37122, 37123. É um conjunto de 3 normas que definem uma cidade inteligente, resiliente e sustentável. O conceito hoje é mais amplo.
do que aquela coisa só da tecnologia. Não basta ser só tecnológica, tem que ser sustentável também. Tem que ser resiliente. É outro assunto muito importante que está em alta, que é necessário, né? Excelente. Né? Essas práticas de ESG, né, que são preocupações ambientais, de governança e de sustentabilidade, estão dentro da certificação que nós fomos agraciados. São José é a primeira cidade no país, são só 80 cidades no mundo que passaram por esse processo e se certificaram como cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. Nós nos certificamos como Platinum, que é o nível máximo da norma, na questão de qualidade de vida oferecida aos cidadãos. Olha que bacana. Tem que chegar, né, no cidadão. Isso faz sentido quando chega no cidadão. Mas nós nos certificamos no segundo degrau, na questão tecnológica. Temos muito para melhorar ainda. Apesar da gente oferecer bastante coisa para os nossos moradores aqui da cidade, a gente ainda tem bastante espaço para crescer na questão tecnológica e também na questão de resiliência. Na questão de sustentabilidade e qualidade de vida, nós tivemos grau máximo de certificação. Olha que bacana. São José é mesmo uma cidade diferente, com práticas ambientais e sustentabilidade únicas no país. A gente vê aí que há uma preocupação, quando a gente, inovação na educação, né? Aqui em São José é uma preocupação também. Lá na cidade da educação tem um hub, né, de inovação. Queria que você falasse um pouco da importância dessa semente de inovação partindo da própria educação, né? Eu achei uma grande sacada do secretário Jones e da sua equipe. Eu passei 4 anos nessa cadeira, eu fui secretário aqui, então eu enxergo a profundidade dessa ação que o prefeito Anderson e o prefeito Felício, que o antecedeu, estão implementando. A aquisição daquele local, o imóvel é o de menos, né? O recheio que vai acontecer lá dentro terá consequências por décadas na formação de indivíduos que entendem essa conversa toda que nós estamos tendo aqui. Uma coisa é você formar meninos, né, que têm um bom domínio sobre português, sobre matemática, sobre história, geografia, isso está corretíssimo. São José sempre fez isso. Mas essa educação 5.0, essa educação de última geração que está sendo proposta nesse momento na cidade, né, ela vai acabar entregando meninos para o ensino médio com a mentalidade que eles precisam ter, que enxergam esse ecossistema inovador, que enxergam uma cidade resiliente, sustentável, que enxergam oportunidades para a vida muito mais amplas do que aquela de se colocar e procurar um emprego, o que é digno, tá tudo certo, mas assim, esses meninos vão sair com um mindset muito mais aberto, entendendo que existe espaço para desenvolvimento tecnológico, para programação, para a parte de sensoriamento, esse novo mundo que tem uma tecnologia muito pesada, embarcada, eles precisam estar próximos disso. E próximo aqui em São José, inclusive, né? É legal o aluno ele ter essa consciência de que ele pode estudar sobre tecnologia e também exercer a profissão aqui na cidade. Ele não precisa ir para fora, mas ele pode ficar na cidade, não precisa necessariamente ir para um outro estado, ir para Grande São Paulo. Por exemplo, a gente tem o curso de biotecnologia na Unifesp. E você comentou agora há pouco para mim que tá em processo uma vinda de uma empresa de biotecnologia para cá. Então é legal, por exemplo, o aluno saber que ele está indo estudar biotecnologia na Unifesp aqui em São José e ele tem a chance de continuar, de seguir uma carreira aqui na cidade, né? É exatamente isso. Nós tivemos algumas reuniões com a doutora Cláudia, que chefia o departamento lá de pesquisas da Unifesp. Eles têm 400 e tantos projetos nessa área. Você imagina que felicidade para uma grande empresa que vai se instalar, se Deus quiser, vai dar certo aqui no município e que vai precisar de mão de obra. É a fome com a vontade de comer. É exatamente como você falou. Na verdade, o movimento é ao contrário. A gente já tem visto jovens da capital vindo para cá. Repete-se o modelo do ITA, né? Isso. Que traz gente do Brasil inteiro. Sim, o ITA que fez a Embraer, que movimentou a Embraer, movimentou o INPE, quer dizer, tem toda essa ligação da formação depois a atividade profissional. Hoje eu recebi uma mensagem do CEO de uma belíssima empresa chamada Ionic Health, que está instalada no Parque Tecnológico, que eles estão deslumbrados lá com o Parque Tecnológico,
e trouxeram um projeto importante de fabricação de um braço robótico que opera equipamentos de tomografia e tal. Essa coisa da medicina à distância, né? Isso tem um impacto social maravilhoso. Você imagina no interior lá do Amazonas, ou do Pará, ou do Maranhão, um local que não dispõe de médico, mas que pode colocar um equipamento lá e você opera isso com um braço robótico à distância e pode fazer um exame numa pessoa. Está sendo construído no parque, aqui em São José. E hoje ele me mandou, falou, nossa fábrica está ficando sensacional, vou te convidar no mês que vem para a inauguração. O cara que chefia esse projeto é do Pará. Você está entendendo? Então, assim, a função de magnetismo exercida pelo Parque Tecnológico de São José é para o Brasil inteiro. E daqui a pouquinho para fora do Brasil já. A gente tem alguns projetos, está nos próximos 5 anos das diretrizes básicas do Parque Tecnológico, que ele comece, já tem 10 ou 12 parcerias com outras estruturas fora do Brasil, mas agora vamos começar a atrair gente, né? Para vir para São José, instalar startups aqui, nós vamos começar a fazer o movimento ao contrário. O parque tem condições de receber mais indústrias ou já tem um plano de expansão? O Parque Tecnológico é um grande local de fomento e desenvolvimento, geração de ciência, tecnologia e inovação. Na verdade, ele não é um condomínio industrial, ele não é muito do DNA dele receber indústrias. Existe uma área, existem algumas indústrias âncora lá dentro, está correto. Poderá vir mais alguma, por exemplo, essa de biotecnologia está estudando uma área lá, né? Está correto o que o senhor falou. Mas qual é a grande virtude do parque? É ele trabalhar nessas estruturas que desenvolvem processos que poderão desembocar em novos produtos, por consequência em novas indústrias, né? Ele tem espaço, né? O núcleo do parque hoje deve ter uns 60 e tantos mil metros quadrados, mas existe 1 milhão de metros quadrados como é ali. Que, eu tenho muita curiosidade de saber assim, como é que se dá a chegada de um empreendedor desses. Ótima pergunta. Da startup, né? Eu inventei um parafuso lá que você nunca viu. Eu quero desenvolver, eu vou procurar o parque. Como é que eu faço? Bater na porta de quem? Pode bater na porta do parque ou pode acompanhar isso por meios digitais. O fato é que o parque, 3 vezes por ano, ele faz uma chamada de empreendedores que tenham, por exemplo, um parafuso novo ou uma ideia. Como se fosse um edital? É um edital 3 vezes por ano. É um batch, é uma rodada onde é montado um grupo, são mais de 20, quase 30 pessoas que compõem comissões que vão analisar. Nesse último batch que a gente fez agora, participaram 120 e poucos projetos de 23 ou 26 cidades diferentes em 13 estados do Brasil. Então, essa turma escolhe os melhores projetos. A gente tinha capacidade de receber ali, se não me engano, 13 ou 15. Então há uma seleção já forte de saída. Os melhores projetos são convidados, eles vêm então para se instalar no parque, para serem acelerados, para serem mentorados, para serem incubados. Depende um pouco da situação em que está esta ideia, essa empresa. Às vezes já vem uma empresa que já tem CNPJ, já tem produto, o parafuso que o senhor citou, está vendendo, aí ele já pode ir para um outro encaminhamento, né? Mas às vezes vem só uma ideia muito preliminar que tem que ser desenvolvida, aí tem que rodar um mecanismo de validação desse modelo, né? O chamado MVP, depois tem que ajustar a composição societária, atrair investidor. Ver se é viável também o projeto, né? Tudo isso, né? Então, depende do momento de maturidade que essa ideia vem. Mas às vezes, ideias muito boas podem vir absolutamente cruas. E são chamadas, o parque acredita nelas. É que o parque, além de toda essa questão, existe a alegria do parque, né? Que é uma alegria de, quer dizer, é um entusiasmo, né? Existe uma sinergia muito especial lá. As pessoas interagem entre si, da onde você menos espera, nasce uma empresa. Às vezes numa conversa de tomar um café, lá, um empreendedor da empresa A conversa com o da empresa Precisa B. do meu parafuso. Eles juntos têm uma ideia e nasce uma nova empresa ou um novo modelo de negócio. Isso uma acontece. Nova ideia que acabou de surgir aqui, por exemplo. Isso acontece o tempo todo e isso é precioso. Por isso é que nem tudo poderá ser online. Tem muita coisa que só faz sentido fisicamente. Essa interação
esse ambiente que você chamou aí de especial, ele é quase mágico. Ele precisa do encontro das pessoas e da conversa, das ideias. Cada vez mais o parque está montando estruturas de ambientação para que esses empreendedores, essas cabeças brilhantes conversem, troquem ideia e daí nasçam novas iniciativas. Acontece o tempo todo. E qual que é o papel das incubadoras e das aceleradoras? Como que funciona todo esse processo? Eu sei que lá no Parque Tecnológico tem o Nexus, né? O Nexus é o software que trabalha esse hardware todo. Vamos fazer uma metáfora assim. Se a gente olhar para aquele imóvel que a prefeitura adquiriu, todo aquele investimento físico, aquelas âncoras, né? Aquilo é um grande hardware. Aí você tem que ter um software que faz isso funcionar. O Nexus é o software que faz isso tudo funcionar. Então o Nexus olha para cada uma dessas empresas e tem com cada uma delas um contrato de trabalho. Algumas delas estão sendo incubadas, estão no estágio antes, né, mais cru de maturidade, outras já estão sendo aceleradas, outras já estão no mercado vendendo a rodo. Tem empresa lá dentro com 200 funcionários. 200 funcionários. Já estão na fase final, daqui a pouco elas têm que ir embora do parque e seguir sua vida. Então você tem ciclos lá de 3, 4, 5, até 8 anos de permanência de uma empresa, depende de como ela entra e de como ela vai sair. É muito bacana. Outro dia foi feito um cálculo, são centenas de milhões de reais de impacto para a nossa cidade e região, na verdade para o país, né? O que sai dali, que vai para fora, são bilhões de ganho econômico que se desenvolve no primeiro momento a partir do parque, né? O Parque Tecnológico é uma grande joia da coroa da nossa cidade, como é o ITA, como é a Unifesp, como é a FATEC, como são essas corporações internacionais que atraem e mantêm essas pessoas, né? Uma grande corporação dessa, quando vem, traz gente de fora nova, com novas ideias, novas tecnologias, tudo isso retroalimenta a cidade. A nossa cidade é conhecida mundialmente por ser assim. Isso é muito raro no Brasil. E essa é uma posição muito especial que a gente tem procurado explorar e vender a cidade desta maneira, um ambiente de negócio rejuvenescido, moderno, atualizado, e é por isso que a cidade tem sido procurada por tantas empresas. Esse é o nosso trabalho, no fundo, na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Mostrar para o mundo esse potencial da cidade, atrair novas empresas e ajudar as empresas que já estão a se expandirem. Você pega uma Nestlé, por exemplo, ela tem 40 projetos de inovação dentro do Parque Tecnológico. 40! Então ela está interagindo lá com não sei quantas, 20, 30 startups e fazendo projetos de inovação que interessam para o conglomerado da Nestlé. Esse é um caso. A Ball tem outros tantos lá, a Embraer tem outros tantos lá. Então as grandes estruturas conversam com as estruturas menores que são mais ágeis. E essas estruturas menores resolvem problemas. De vez em quando resolvem de uma maneira tão maravilhosa que o cara vai, eu quero isso para mim, eu quero comprar essa empresa, eu quero comprar essa tecnologia. E aí uma conversa muito interessante, privada, de como que se negocia isso, vende um pouco de equity, entra no investimento. Então esse mercado é muito legal e São José está se colocando cada vez melhor. O Investe São Paulo, do governo do estado, é um ator importante que nos ajuda demais. A gente tem um ótimo relacionamento com o Investe São Paulo, com o Desenvolve São Paulo, que é o banco de fomento. Então, assim, o estado tem uma participação importante nisso, não tenha dúvida. Eu lembro que você falou dessa relação dessas indústrias, desse Parque Tecnológico com a cidade. Eu lembro assim, só para ilustrar, quando eu era muito mais jovem, eu acompanhava minha mãe até a feira. E eu observava as famílias de indianos do INPE, vestidos com as suas roupas, comprando ervilhas. Daí, porque tanto eles compram ervilha, né? E daí você vê como a gente vai aprendendo sobre a cultura deles. Eles trazem mais do que um patrimônio aí científico, eles trazem também um patrimônio humano. É verdade. Que eu acho que é muito importante, né? Nós acabamos nos tornando uma cidade internacional, mais cosmopolita. Você vê, eu vim de São Paulo há 25 anos, exatamente para cá. 25 anos e meio. Vim construir a minha empresa
e não saí mais daqui, graças a Deus. Me considero hoje um joseense e procuro ajudar a cidade naquilo que eu consigo. Mas assim, é notório que São José é uma cidade no interior de São Paulo, mas não tem nada de caipira, e com todo respeito às cidades mais caipiras, está tudo certo. Eu tenho parentes em outras cidades. A gente aqui é uma cidade muito internacionalizada. Onde você vai tem estrangeiro falando outra língua, trazendo outras culturas, dividindo, né, com a nossa população esses costumes e culturas do mundo inteiro, né? Isso não é normal, talvez não tenha outra cidade assim. É muito legal isso, né? Os suecos, né, da Ericsson, né? Tem um monte da Ericsson, eles têm investimento na Caer, né? A Saab comprou ações da Caer. A gente tem um dia aqui em São José. O senhor sabia que o dia da Suécia e Brasil, eles fazem uma reunião aqui em São José para discutir os negócios da Suécia com o Brasil. Vem ministro, tudo é aqui. Então veja, é muito legal. Falando com os hotéis, a minha pasta inclui também o turismo, né? Eu estou próximo até do Destination, do Contour, né? A minha pasta inclui as questões do turismo. A gente está muito animado, né, com os novos marcos legais que a gente está implantando do turismo, né? O plano diretor de turismo. E aí a gente conversando com os donos de hotéis, eles falam, é enorme a quantidade de estrangeiros hospedados e fazendo evento. Por quê? Porque a cidade é uma cidade corporativa, né? Nós não somos só isso. É importante também que a gente não rotule São José como só isso, entre aspas, o só. Nós somos uma cidade internacional, mas a gente também é uma cidade, né, do interior de São Paulo, onde se come bem, se vive bem, tem o bolinho caipira, tem a nossa cultura, perto do sul de Minas, é perto da praia. Isso é legal, vive-se bem, mora-se bem, né? Os custos dos imóveis ainda são muito mais baixos comparados com a capital. Então a gente tem uma série de coisas positivas da cidade do interior, mas tem uma série de coisas interessantes de uma cidade internacional, né? Parcerias com universidades do mundo inteiro, é muito bacana. São José não pode perder essa mão, investir cada vez mais. Nós temos uma notícia maravilhosa, né, que o ITA está ampliando. Eles já estão com 150 alunos, eles já aumentaram 30, acho que há 2 anos. E eles vão dobrar, eles vão a 240 alunos, né? Então, assim, o impacto desses jovens para a gente aqui na região é maravilhoso, né? E cada vez mais a Unifesp tem um projeto que, na verdade, ela construiu metade. A Unifesp são 2 prédios daqueles gêmeos, só foi feito um. Em breve, se Deus quiser, também tem que fazer o segundo. Atrair, são 2.000 alunos lá, de altíssimo nível. Os alunos da Unifesp são nível ITA. É impressionante, né? FATEC é considerada, se não a melhor, uma das melhores FATECs do estado, né? Um abraço aqui para o Tosi, que toca a FATEC com maestria, né? Então, assim, a gente aqui tem essa felicidade. E remete a pergunta que o professor Zé Guilherme fez. Essa formação de gente na cidade é que garante o salto de qualidade da cidade. Esse povo é que faz a diferença. No fundo, ainda é uma questão de pessoas. No fundo, ainda é uma questão de pessoas. Quem faz a cidade são as pessoas, né? E que fazem a diferença. Então, uma pessoa faz uma diferença enorme, né? Eu vou citar uma aqui para chover no molhado, né? Você veja que bacana que foi, né? A passagem, né, de prefeitos, vou citar alguns, né? Como foi o Emanuel, como foi o Eduardo Cury, o Felício, e agora está sendo o Anderson na construção da nossa cidade. Que diferença faz você ter uma sequência de bons prefeitos? Muito bem, Zé, tem mais alguma ideia? Algum produto? Não. para propor antes da gente encerrar? Eu tenho, mas vai ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima, fica aí o mistério então. Muito bem, a gente conversou aqui com o Alberto Marques, ele que é secretário de Inovação e Desenvolvimento de São José dos Campos. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, nessa estreia do Talk Mais, o novo programa de entrevistas da SP Rio Mais. Obrigado, secretário. Cara, eu que agradeço, uma delícia o programa. Desculpe se eu falo demais, eu sou empolgado com alguns assuntos. Mas é bom. É muita informação sobre a cidade, é sempre bom. Eu sou um pouco empolgado com alguns assuntos e acho que nós estamos num momento muito especial da nossa cidade. No momento em que a gente exibe competências de gestão, exibe competências de ambiente de negócio, regulatórios, velocidade na aprovação de projetos, né? Tecnologia chegando nos cidadãos.
as pessoas usufruindo disso em todos os setores, na saúde, na educação. Os números da segurança pública, não falamos aqui de segurança pública, mas São José está brilhando, né, com o programa São José Unida e a tecnologia do CSI, né, com toda a inteligência das câmeras, apoio social, mandar um abraço aqui para o Major Antero, que cuida, né, de um lado muito sensível. Nós nunca podemos perder a sensibilidade que uma cidade deve ter, que um gestor público deve ter com as pessoas que mais precisam de cuidado, de acolhimento, de um socorro. Nossa cidade faz um belíssimo trabalho de assistência social e a gente vai avançando, né? Fica aí a audiência de vocês vai longe, né? Fica aí um convite para todos os empreendedores que nos escutam, que na hora de desenhar um futuro investimento ou estudar um novo mercado, vem bater um papo com a gente que não vai se arrepender, a cidade é maravilhosa. Muito bem, fica aí a dica então do secretário Alberto Marques, secretário de Inovação e Desenvolvimento de São José dos Campos. Zé Gui, muito obrigado também pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Matheus, obrigado, secretário. Lembrando mais uma vez que todas as entrevistas, para você que está acompanhando pelo Spotify, também fica disponível essa entrevista no YouTube. E para você que está acompanhando pelo YouTube, acompanhar a gente lá no nosso Spotify, SP Rio Mais, em ambas as plataformas. Eu sou Matheus Andrade e essa é a SP Rio Mais. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.